Esse vídeo é exclusivo e vamos agradecer o apoio da Wild One BR para falar sobre a franquia Pânico, cujo sexto exemplar está chegando nos cinemas. A gente vai revisar cada um dos filmes da franquia e agradecer todo o apoio da wildone.br. Se você ainda não segue, segue lá no Instagram, encontre também na Shopee, pode fazer o pedido por todos esses lugares, porque eles correspondem com a maior rapidez e gentileza. Eles têm várias estampas da franquia Pânico, você vai amar todas elas em várias cores e todos os tamanhos. Veste bem, ela tem um tecido refrescante, ainda mais nesse calor, e a estampa não é de plástico, ou seja, aquela que cai bem no corpo e não fica grudando, que nem todas as nossas outras camisas de filme costumam ficar. Então, acompanhem, confiram a página deles, sigam eles e vamos falar um pouco mais de Pânico, filme a filme, aqui com o apoio da wildone.br. Segue lá! Eu amo muito essa franquia totalmente atípica, gente. É o Pânico. E que ele carrega a peste de ter repopularizado todo um subgênero ressuscitado dos mortos na década de 90. Bem, se algum dia de fato tivesse partido dessa pra melhor, né? 3 protagonistas permaneciam vivos até pouco tempo. 2 Final Girls e um Final Boy. Sendo que eu sempre torci pro Joey morrer. Desculpa aí, meus amigos. Então, culpados. Demasiadamente culpados e humanos. Nessa série, nunca as pessoas matam sozinhas, e sim duos, trios, além de serem mais vingativos do que psicopatas esquizofrênicos, e também não são nada sobrenaturais. Suas falhas de caráter e de moral são o que fazem de suas motivações as melhores revelações da série. Se bem que eu também amo a revelação de Lenda Urbana 1, né? Um outro concorrente do mesmo gênero. A série possui algumas das melhores perseguições caçadas, né? Menção honrosa ao concurso no paralelo para outro concorrente, que é o seu que vocês fizeram no verão passado com a corrida da Sarah Michelle Gellar parodiando Buffy. Especialmente, voltando a falar de Pânico, é quando ele envolve espelhamentos, sejam literais ou reflexos físicos, metafóricos, mas é uma metalinguagem, por exemplo, do livro sobre o primeiro massacre e as adaptações literárias para o cinema, com o filme sendo filmado dentro do próprio filme. Tanto que algumas das melhores perseguições foram com vidros e espelhos falsos, algo que vem muito do cinema, né? Vídeo ataque ao Dewey e a Gale no segundo filme, divididos pelo vidro, ou a Parker Pose atrás do espelho falso no terceiro. Numa análise mais interna aos Scream, especialmente a reverência ao gênero e outros exemplares clássicos e a metalinguagem, acabam se tornando parte da própria identidade de todos os filmes, especialmente a partir do segundo exemplar, e que funcionaram mais na chave da autoparódia e ainda assim deram certo quando a gente ri da desgraça alheia. Até porque a própria famosa máscara dos assassinos da série é inspirada numa metalinguagem do quadro Grito, do Edward Munch, ou seja, nada mais apropriado para uma série que em inglês se chama Scream, né? E uma boa máscara e manto foram suficientes para dar personalidade a quaisquer alter egos que vestissem aquela pulsa para matar, não obstante a sequência. Não deixa de ser divertido, sempre haver um mistério e culpados novos a desvendar. Eu só fico intrigado porque a série jamais conseguiu engatar uma outra sobrevivente tão interessante quanto o trio original. Não obstante eu amar algumas personagens, como a própria Parker Pose que eu citei e a Hayden Panettiere, que ressuscitou dos mortos. Mas elas pareceram que se foram cedo demais. Então eu acho que é isso que eles vão tentar fazer a partir de cada novo exemplar agora, né? Tentando uma novidade mais tridimensionalizada ou canônica. Vamos ver. Interessante também como os moldes do primeiro foram ditados ad eterno como base sólida para a reinvenção. Se no primeiro a metalinguagem era com outros filmes de terror, melhor morte, por exemplo, de um dos culpados, esmagado por uma TV que estava exibindo Halloween. E isso sem falar também, vamos citar, que a Sidney, no final do primeiro filme, veste a máscara de Ghostface. E ainda faz a ligação invertida pro assassino, né? Então, por incrível que pareça, até que um bom número de sobreviventes resiste às sequências, como o pai da Sidney, o Randy, e até o Cotton a princípio, que, por exemplo, há outros personagens menores, mas são de boa autoironia. Para uma franquia de morte, até que muita gente sobrevive. Mas eu ouso dizer que muito carisma da Sidney não é só atrair assassinos ou matar quem está ao redor dela, mas é essa gênese familiar muito bem aproveitada e desdobrada. Ainda também advém de dicotomias com outras personagens mais complexas e contraditórias, como a própria Gale e o Dewey. A Gale é a melhor Final Girl subversiva, porque muitas vezes ela é insuportável, faz tudo errado e ainda assim sobrevive. E mesmo não gostando do Dewey, vamos admitir, ele humaniza a Gale e eles de fato vão se tornando um casal atípico pro gênero, intencionalmente antirromânticos, e que ajudam a definir muito da graça cáustica da série, que sempre teve ar de galhofa, ó. Não adianta esconder nem ter vergonha disso. Então dá um charme à série, como as lições de terror do Randy. E é do Wes Craven, que fez isso também em A Hora do Pesadelo, fez isso na série Dawson's Creek, etc. O mais legal de tudo isso é que sem pretensão nenhuma há ótimas referências a filmes de terror, até os não nomeados, como o Festim Diabólico do Hitchcock no primeiro filme. Vídeo, entre aspas, casal improvável, composto pelos dois assassinos com uma evidente tensão sexual, fazendo do filme um suspeito exemplar paradigmático do New Queer Horror.